O nosso bate-papo de hoje tem uma missão, que é te perguntar assim, por que orar? Ou por que eu preciso orar? Se eu não orar, o que é que acontece afinal? Agora aí, nós vamos ver em Marcos capítulo 14, do 32 ao 42, e inicia assim. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Veja só, nós, claro que não somos Jesus. Imagine, uma das respostas é, Jesus precisava orar. E eu? Será que não preciso? Será que não preciso ter uma vida de oração? Então, e o que Jesus estava sentindo naquele momento? Nós sabemos que ia acontecer algo terrível na vida de Jesus, né? Algo que o ser humano tem medo, moral da história. Mas ele é Jesus. E ele deixa os 3 discípulos lá naquele local e ele está sentindo uma grande tristeza e aflição. Então isso está nos ensinando que na hora da tristeza, na hora da aflição, nós devemos orar e orar muito. Claro que se a gente orar antes é melhor. E quando nós temos uma vida de oração, o Espírito Santo te avisa que você deve orar hoje, já, agora. Mas, passo a passo, o Senhor vai nos orientando com a sua palavra. Jesus estava sentindo uma grande tristeza e aflição. Será que nós não temos tristezas e aflições? Com certeza, temos sim. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, sempre tem uma boa palavra. E também dê o seu joinha. Mas vamos em frente. A partir do versículo 34 diz assim: Ele disse a eles, a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que afastasse dele aquela hora de sofrimento. Há horas na nossa vida que nós temos mesmo que encostar o nosso rosto no chão. Se prostrar diante de Deus e pedir a Ele que, se for possível, tire aquele momento que nós estamos, mude a nossa trajetória. Nós precisamos dessa mudança na nossa vida. Todos nós temos esses momentos de orações, ou seja, de aflições. E precisamos que Deus mude isso. E Ele só vai mudar se existir essa vida de oração, se existir esse compromisso com Ele. Se não existir, muito difícil. Por quê? Porque Jesus precisava fazer aquilo. Ele é Deus, mas Ele deixou o ensinamento para cada um de nós. O versículo 36 diz assim, Ele orava assim, Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. O 37, depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nenhuma hora? Então, Jesus, naquele momento, ele era um ser humano também. E ele se compadeceu e pediu a Deus o quê? Se for possível, afaste. Mas ele disse sim. Ele colocou essa condicional. Nós não temos o direito de impor perante Deus. Às vezes a gente vê alguém falar, mas eu não vejo isso como direito. Nós temos o direito de fazer o que Jesus fez, ou de falar o que Jesus falou, se possível. Porque nós estamos falando diante de um rei. E Deus tem que ser um rei para cada um de nós. Para mim, Ele é um rei. E para você? Também. Só que Ele é um rei que permite um relacionamento. Todo momento que a gente precisar, o Senhor está à nossa disposição. Desde que o nosso coração, a nossa vida, tenha vida de oração. E o versículo 37 diz assim, depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nenhuma hora?
Veja só, nós sempre estamos dormindo, espiritualmente falando. E era o que estava acontecendo com Pedro, Tiago e João. Nós temos que vigiar, foi assim que Jesus disse. Para quê? Para que a gente entenda que existe um plano espiritual. Existe todo um exército contra cada um de nós. E se a gente não tiver em oração e vigiando, a gente não vence. Lembra de Daniel, lá no capítulo 9 do mesmo livro? O que ele falou para o anjo? Ou o que o anjo disse a ele? Se você não tivesse continuado orando pelos 21 dias, eu não teria conseguido chegar aqui. Se você não continuar orando pelo seu propósito, dificilmente você vai alcançá-lo. O 38 diz assim: vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir. A tentação difícil mesmo é conseguir. É aquela história, dizer é fácil. Fazer que é difícil. E nós temos que ter todo esse revestimento de Deus para poder continuar vivendo em paz. Se eu não tiver, se eu não buscar, não vai acontecer. Simplesmente. Todas essas palavras e ações de Jesus é para nos ensinar. É para me ensinar. Para que eu possa atingir e vencer cada objetivo. 39. Jesus foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. 40. Em seguida, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos e não sabiam o que responder a Jesus. Não sabiam o que responderem a Jesus. Você imagina a carga negativa que Jesus enfrentava naquele momento? Você imagina a carga negativa que você enfrenta, que eu enfrento, que nós enfrentamos quando vamos buscar algo de bom para nós, quando vamos buscar o reino de Deus? Existe uma carga espiritual super negativa que vem mesmo para matar a gente. E nós, às vezes, não cremos que isso acontece. Temos que crer, temos que acreditar, temos que sentir isso. E isso só acontece se eu tenho uma vida de oração. Se eu não tenho uma vida de oração, eu não tenho sensibilidade suficiente para entender que isso é verdade. Eu fico pensando que é porque eu estou com sono, que é porque eu fiz isso, eu dormi. Não. É porque existe uma carga espiritual negativa puxando a gente para baixo, como se diz no popular. Nós temos que entender isso. E só o Espírito Santo de Deus é que tem o poder de afastar e nos reanimar na presença dele. Já para finalizar, o 41 e 42 diz assim: quando voltou pela terceira vez, Jesus perguntou: ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Pois é, chegou a hora. Se a gente não tiver essa perseverança, chega a hora e a gente é perdedor. Não é que Jesus estivesse perdendo, mas é que se for um de nós, estávamos perdendo. O que estava acontecendo com Jesus era bíblico, está nas Escrituras Sagradas. Mas ele está nos ensinando que chega uma hora que se a gente não tiver essa perseverança, nós perdemos a guerra com o mundo espiritual. E não é a vontade de Deus. Se acontece é porque a gente ora pouco, vigia pouco, não tem perseverança. E o 42 diz assim: levante-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Quem era esse homem? Esse homem é Judas Iscariotes, nós sabemos disso. E o que é que isso significa? Isso significa que não é que a gente precisa estar desconfiado, não. Mas é que a gente precisa vigiar. Ver quem são nossos companheiros. Aquilo dali foi ruim para Jesus? Humanamente falando, sim. Mas espiritualmente falando, não. Por quê? Porque tudo isso nos trouxe paz. Tudo isso nos trouxe resistência, perseverança. Tudo isso veio para aumentar a nossa fé e darmos a certeza da vitória. Porque Jesus é vitorioso na cruz.
Então, se a gente vigia, se a gente ora, nós não vamos para a cruz. É o contrário. Não acontecerá aquele mal com a gente. Só acontece quando nós damos o nosso braço a torcer e não vigiamos e nem oramos. Não cumprimos com o nosso dever. Deus abençoe a sua vida. Continue orando, porque o agir de Deus acontece. Um abraço.